Rodrigo, vamos começar agora nessa... Como que eu vou explicar? Na minha loucura, porque quem me conhece sabe que eu não bato muito bem das ideias, né? Então, eu quero começar essa conexão com pessoas, ter uma conversa legal, ter uma conversa interessante e poder conhecer um pouquinho você. E eu acho que você tem uma coisa muito legal para passar para as pessoas que verem essa entrevista, tá? A primeira pergunta mais importante. Passou perfume para sair bem no vídeo? A gente sempre passa, né? Independente da ocasião. Rodrigo, quem olha para você, pensa assim. Ele é roqueiro, muito louco, gosta de som pauleira. Ao mesmo tempo, ele é um caipira de sítio. E ao mesmo tempo, ele não é sociável, mas tem uma puta cara de intelectual. Eu posso dizer que algumas coisas aí são verdades. E outras as pessoas às vezes me julgam. Lenhador. Tem algumas coisas que as pessoas me julgam pela capa, né? Pela aparência. Eu nem sempre fui assim, né? Nesse estilo. Quem me conhece desde a infância, eu sempre tive cabelo curto, né? Barba curtinha. Barba bem feita, rostinho limpinho. Daí... sem nada, assim, isso. Né? Quando eu saí do colegial, eu falei, quer saber? Eu vou mudar. Eu vou deixar o cabelo crescer e a barba. E assim tô até hoje, acho que tá indo para 9 anos. Sabe? E você é roqueiro? Sou roqueiro, só que sou roqueiro e gosto de música boa. Independente do estilo. Sendo música boa pra mim, eu escuto. Entendi. Tá? E nas relações sociais? Aí eu sou bem na minha, sabe? Eu não sou muito de enturmar nas rodinhas de conversa. Mas agora, quem vem até a mim, sabe? Aí você conversa. Conhecer... Mas também depende da conversa. Depende da conversa. Tem uma troca, assim, aí tudo bem, a gente mergulha fundo. Você acha que hoje em dia, Rodrigo, as pessoas elas estão com uma necessidade, assim, emocional das outras pessoas suprirem? Sim, é uma coisa que eu... Você vem notando isso? Uma coisa que eu sempre estou refletindo é o seguinte, as pessoas estão buscando a felicidade não nelas, mas sim nas outras pessoas. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que achar a paz e a alegria dentro de nós. Entendi. Agora, se a gente sair pelo mundo procurar isso aí, a gente não vai achar. Ou a gente vai se decepcionar. As pessoas param para conversar com você e começam a contar a vida delas do nada? Algumas sim. Algumas sentem aquela... Tipo, você fala um bom dia, a pessoa fala, bom dia, ontem eu fui pro hospital, meu marido não tá bom, o meu filho não para de dar trabalho. Sabe assim, elas começam a descarregar, assim, a vida delas, como se... Se conhecesse a gente, há longos anos, sim. Eu vejo bastante disso. Tem bastante disso. Pessoal. O que você acha sobre isso, Rodrigo? Dá para ser humano e feliz ao mesmo tempo? Olha, sabe, você quer ouvir uma verdade? Quero. Eu acho que as pessoas, nessa altura do campeonato, que a nossa sociedade chegou, eu acho que a gente tem que parar e silenciar tudo. Esquecer celular, esquecer trabalho, pegar um fim de semana, ficar, sabe, offline, sabe, mergulhar aqui mergulhar para dentro da gente, sabe, porque é difícil você ter essa coragem, né? É difícil. Porque a gente mergulha dentro da gente, a gente não acha só coisa boa, muito pelo contrário. A gente acaba se assustando, né? A gente conhece os nossos monstros, né? Aquilo que a gente é capaz de fazer de mal, principalmente de mal, os nossos pensamentos maus, né? É difícil você se mergulhar para dentro e se deparar com essas coisas. Então, no caso, essa falta de coragem está ajudando essa dependência emocional das pessoas. Com certeza, com certeza. As pessoas têm medo, né? Do que vão achar dentro de si mesmo, né? Entendi. Você já fez terapia, Rodrigo? Olha, posso dizer que já fiz. E numa fase da minha vida que eu estava bem confuso, sabe? Não tinha experiência, né? Eu nunca tinha vivido aquele momento antes. Daí eu fiz
algum tempo de Essa terapia. fase de confusão sua mental foi com que idade? Olha, foi recente, viu? Ah, foi recente. Por causa de uma situação aí que eu precisei um pouco de ajuda. Mas hoje eu confesso que me valeu muito, viu? Entendi. Serviu não só para aquele momento, mas por muitas outras coisas, sabe? Hoje, se eu caio em alguma situação assim de dificuldade, eu já sei como vibrar, ter jogo de cintura, né? Entendi. O seu condicionamento familiar, Rodrigo, porque assim, a gente vive, principalmente nós, que é antes dos anos 2000, né? Sim. Eu, por exemplo, nasci em 86, então é claro que a gente tem, assim, aí uma família bem tradicional, que não é aquele tipo de família, assim, que lida muito bem, vamos supor assim, tem que fazer terapia, né? Porque hoje em dia os pais levam até seus filhos para fazer terapia e tal, tem essa ajuda. Então, dentro desse condicionamento familiar tradicional, você teve, assim, um ensinamento do tipo, macho não chora, fecha essa boca, não é assim que funciona. Você teve isso? Olha, pela parte da minha mãe, não. Minha mãe sempre foi mente aberta, mas por parte, assim, de conhecidos e alguns parentes, sim. Entendi. Que é aquela coisa que o homem não chora. Isso. Eu não sei o nome daquele objeto, mas já viu aquele que o cavalo usa aqui no... Cabresto? Cabresto, sabe? A família impõe um cabresto em você, né? Você não pode desviar daquilo, né? Não, homem não chora, homem não pode ser fraco, sabe? Entendi. E dentro de religião? Dentro de religião? Não. Isso não. É que hoje eu não frequento muito mais a minha igreja, né? Mas quando eu frequentava, eu me sentia bem acolhido na minha religião. Você frequentava a igreja católica? Igreja católica. Hoje, eu confesso que eu estou numa pegada mais assim espiritualista. Entendi. Então eu não fico muito no amém, amém, amém da igreja, sabe? Eu gosto de ter um pensamento além daquilo. E dentro desse pensamento mais espiritualista seu, o que você descobriu de importante sobre a vida? Olha, muitas coisas, viu? Até então, foi uma pessoa que me fez esse despertar. Podemos dizer assim, um despertar espiritual, né? Foi uma pessoa aí do passado, tive contato com ela, e me despertou essa curiosidade. Falei, nossa, mas eu acho que tem algo mais além, né, do que a religião, tudo aquilo que a gente aprendeu lá na escola, né? Eu acho que tem algo além. Aí eu fui buscar, fui buscando, né? E descobri muita coisa, viu? Muita coisa, que tudo aquilo que a gente aprendeu na escola é o que eles queriam passar para nós, porque o desconhecido, que ninguém estuda, que ninguém ainda teve a curiosidade de conhecer, vai muito mais além da nossa imaginação. Entendi. No caso, assim, quem tem um conhecimento, por exemplo, como o livro da Bíblia, né, que é muito difícil você entender, e cada um tem o seu entendimento. Então, dentro da religião, seja ela qual for, quem tem esse conhecimento passa de uma forma a conduzir um rebanho dentro de um cercado e pronto. Com certeza, sem dúvida. Isso é sem dúvida para você? Sem dúvida. Entendi. E aí que tá que eu cheguei e falei assim, nossa, mas eu não quero ser mais um nesse rebanho. Eu quero ter pensamento próprio. Entendi. Quero ter a minha visão, com certeza, né, de mundo, de com vida, certeza, de nascimento, de morte. Você acredita em vidas passadas, Rodrigo? Acredito. Você já teve essa sensação de déjà vu? Tipo, eu conheço essa pessoa, já estive em tal lugar. Uma das causas também que eu fui em busca desse conhecimento além foi devido a alguns acontecimentos que eu passei a ter, sabe? Eu tenho sonhos lúcidos com muita facilidade, sabe? Que legal, cara! Sabe quando você tá no sonho, você sabe que você tá dormindo, você sabe que você encontra meu pai, né, no caso, no sonho, que meu pai já é falecido, eu converso com ele, eu falo, obrigado por você vir me visitar, né? Que Pena legal. Que amanhã não vou mais te ver, né? E isso aí não é uma coisa ruim. Vocês têm uma interação. Tem uma interação. Isso é uma coisa que eu adoro, isso aí. Eu adoro esse contato aí.
E foi por causa disso que eu resolvi também, né? Você já teve isso acordado? Assim, tipo, você olha, tá andando aqui no sítio e de repente... não, ainda isso não. você nunca teve? Isso ainda não. Mas agora, dormindo, já tive muitas experiências boas. Você já sentiu que você saiu fora do corpo? Já teve uma projeção astral? Já, Você com já certeza. visitou algum lugar nessa projeção? Que você lembra, assim? Olha, geralmente meus sonhos, eles começam assim, ó, é como se fosse uma historinha. Então ela tem começo, meio e fim. Dificilmente essa história, eu acabo acordando no meio dessa história. Toda vez essa história sempre termina. Que legal, cara! Agora que eu visitei algum lugar, eu não sei dizer, porque, nossa, eu sonho tantas coisas, tantos temas variados, sabe? Então, eu acho assim, ó, que a mente humana, a gente conhece menos de 10% dela, né? Nossa vida! Se a gente tivesse o hábito de anotar todas as manhãs os nossos sonhos num caderno, e depois de algum tempo você voltasse a ler, você pode ter certeza que muitas coisas dos sonhos teriam uma conexão bem concreta com a realidade. Entendi. Porque dentro da religião espírita, principalmente na linha kardecista, quando você pega o livro dos espíritos, por exemplo, você entende que esse mundo espiritual não é nada mágico como todo mundo prega, né? Aquela coisa extraordinária de magia, não. A gente só tem uma única diferença, que nós temos seres encarnados e seres desencarnados, só que a gente vive ali no limite, né? Se a gente expandir um pouco, a gente sente a vibração, né, do outro mundo. Sonhos premonitórios, você já teve? É aí que tá. Eu não tenho esse hábito de anotar os sonhos, porque eu já tive. Só que, sabe quando você lembra, eu falei, nossa, mas parece que eu tinha sonhado que tinha acontecido isso aqui na vida real, né? Mas eu não a lembro, faz tempo que eu sonhei. Esse é um dos motivos que eu quero criar esse hábito de anotar os sonhos. Entendi. E daí você pode saber, nossa, aí eu posso falar, nossa, tá mas que eu sonhei e tal. eu sonhei isso e realmente aconteceu. Cara, como que você fez para lidar com essas coisas? Você começou a ter recentemente esse tipo de sonho ou você sempre teve? Não, foi de um tempo pra cá, sabe? Acho que por causa desse despertar espiritual que você teve. Com certeza. Aí essa energia começa a fluir. Depois que cai a ficha da gente, né, que o mundo é mais além daquilo que a gente conhece, né, a gente tem outra visão, né, dos acontecimentos, né. Porque a gente não tem, assim, a ideia... Aliás, a gente sabe que a gente morre, né, que a gente desencarna, mas a gente não tem, assim, uma coisa, assim, mais incorporada mesmo do eu vou desencarnar um dia. Aqui é só uma passagem. A gente só sabe isso superficialmente, né? Com certeza. Porque se a gente começar a parar bem para pensar, daí sim que a gente vai perceber que, vamos supor, até esse sentimento materialista que a gente tem de posse, principalmente com as coisas, ele começa a perder o sentido, porque é só a passagem. Você tem, de fato, isso incorporado hoje em dia na sua mente, Rodrigo? Olha, na minha mente, eu levo a seguinte questão, né? Não é que tudo de material nesse mundo que a gente não vai levar. Isso aí é um fato, né? Mas a gente precisa, nesse plano, de coisas materiais para o nosso desenvolvimento. Pensa comigo, se a gente não tivesse o livro é uma coisa material, né? Só que o livro não serve de estudos. Imagina se a gente não tivesse o computador. O computador é material, mas a gente tem a internet, acesso à internet, né? Acesso enfim, estudos. Mesma coisa, objetos fúteis do dia a dia, vassoura. A gente vai viver numa casa suja, a gente precisa de limpeza. Então, a gente não... É fato, a gente não vai levar nada quando a gente morrer, só que a gente precisa, nesse plano de bens materiais, entendeu? Para o nosso bem-estar e para a nossa evolução. Mas, no caso, a necessidade e não a posse, você sabe separar muito bem isso. Com certeza, com certeza. Depois dos meus 18, eu dou muito mais valor no que eu já tenho do que o que eu quero.
Entendi. Se eu tenho uma jaqueta em bom estado, eu dou muito mais valor a ela do que se eu pegar meu dinheiro e comprar 2, 3 jaquetas, sabe? O acúmulo. O acúmulo. Uhum. Você já foi uma pessoa acumuladora? Nunca fui. Desde criança eu sempre tive meus brinquedos arrumadinhos. Você era uma criança birrenta? Não pega no meu carrinho, não pega, esse é meu, não quero te dar, não vou te dar, não quero te emprestar. Você era assim? Um pouco. Não quero mais brincar com você. Eu era um pouco. Você era? Eu era um pouco. Diz que a criança que a gente é no passado reflete o adulto que a gente vai ser no futuro. Né? Isso é verdade. Isso é verdade. E eu sou mesmo. assim, eu tenho muito ciúme das minhas coisas, né? Ah, você tem. Principalmente das minhas ferramentas, né? Entendi. Quem estiver assistindo o vídeo sabe que eu não costumo emprestar ferramenta minha quase para ninguém. Então você ainda tem um pouco de apego. Tenho. Entendi. Não empresto para ninguém, mas ferramenta é boa. Não. Já sumiu coisa sua que você ficou puto? Eu vou contar uma coisa para você vai chamar eu de doido. Eu não esqueço até hoje. Até hoje, eu encontro com essa pessoa na rua e eu falo para ela. Eu tinha um amiguinho no Lourenço, eu tinha aqui uns 9 anos. E naquela época, o ensino, né, estadual, né, a gente não tinha essa ajuda, né, do governo, né, que dá material, dá apostila, não. Então, quando chegava na época de prova, a professora precisava pedir 50 centavos para cada aluno para imprimir o material, né. E nesse dia, eu levei meus 50 centavos e um amigo meu não levou. Ele falou assim, viu, você não empresta 50 centavos? No outro dia eu pago você. Eu falei, empresto. Emprestei e não pagou. Até hoje eu lembro desses 50 centavos que ele não me pagou. Eu nunca esqueci. Até hoje. Até hoje. E você cobra? Quando eu encontro ele na rua, eu não chego a falar, mas eu lembro, né? Eu lembro da situação. Deus, falo, olha... Você tem 50 centavos meu que você não devolveu até hoje. Eu lembro. Cara, não acredito. E você tem mais coisa? Você lembra de criança? Assim, não, acho que essa é a situação mais... Traumas de criança você não tem, Rodrigo? Deixa eu me ver... Medo de alguma coisa? Olha, aí que tá uma coisa. Eu sempre fui uma criança e uma pessoa... Eu tenho muito pouco... Eu tenho medo de quase nada, sabe? Eu não tenho medo. Tanto que... Quando eu era criança, eu brincava com fogo. Tacava fogo no matinho. Dava uma de Nero. Dava uma de Nero. No Roma. E desmontava aparelho eletrônico. Depois não sabia montar de novo. Pegava o machado, ia cortar mato. Criança, sabe? E queria comprar motosserra, roçadeira com 14 anos, sabe? Você era uma criança curiosa. Eu era. Tudo você perguntava. Tudo perguntava. Queria saber o porquê, tudo. Eu ver o porquê que tal ferramenta funciona desse jeito e não desse jeito. Eu falo pro meu pai, por que o cerote sai esse farelinho e a serra circular sai farelo mais grande? Por quê, pai? Eu queria saber esse tipo de coisa. Você encucava com esse tipo de coisa? Era esse tipo de pergunta que eu fazia, sabe? Você é uma pessoa detalhista. Detalhista. Você é extremamente detalhista. Eu até hoje, quando eu vou em algum lugar, pode reparar, as pessoas às vezes pensam que eu vivo no mundo da lua, porque geralmente ou eu tô olhando para a parede, ou eu tô olhando para o jardim, ou eu tô olhando para o portão. Muitas pessoas me perguntam, por que você fica olhando para nada? Eu falo, eu não fico olhando para nada. Eu fico olhando como que a parede foi rebocado, qual o tipo de acabamento que foi dado na parede. Eu fico olhando como que foi montado aquele portão. Tudo que você olha, você sabe como foi feito hoje em dia. Sim, não, nem tudo, né? Assim, mas eu bato o olho. Uma boa base você tem de como aquilo foi feito. Eu bato o olho naquele objeto, eu consigo imaginar, nossa, o cara usou isso para fazer, fez de tal jeito, né? Pode ser que eu consiga fazer no futuro. Você já vai meio que analisando para saber como que você pode trazer isso para você. É como dizia uma professora minha de português, ela falava a seguinte frase, quando a gente vai em tal lugar, por exemplo, se num shopping, a primeira coisa que a gente faz automaticamente quando a gente entra é fazer uma leitura geral. Então a gente
A gente procura onde que tá o banheiro, onde que fica a lanchonete, né? Se quiser comer alguma Onde coisa. que tem a saída de emergência. Onde tem a saída de emergência. Onde tá o extintor. E eu sou assim. Caso tudo feche, onde que eu posso pular para sair daqui? Exato. Eu penso nessas coisas também. E eu sou assim, sabe? Eu chego num lugar, já faço a leitura automaticamente de tudo que tá ao meu redor, sabe? Você já faz um mapeamento de tudo. Eu sou o tal do perfeccionista, né? Perfeccionista nato. Cara do céu. Você era bom aluno, Rodrigo? Tirava nota boa, tudo? Sentava na frente, não fazia bagunça? Eu vou deixar para quem tá assistindo o vídeo dizer isso. Ah, bobagem, vai, que saco, eu queria saber. Não, nossa, eu na oitava série, pra você ter ideia, eu ganhei a medalha de melhor aluno do ensino fundamental. Você, assim, uma coisa que nem, né, a gente estava conversando antes de começar a gravar, dessa coisa do preconceito que a gente faz sobre as pessoas, você tem uma cara de intelectual, cara. É e não é. Eu olho assim pra você e falo, esse cara é muito inteligente. É e não é, sabe por quê? Eu tenho certeza que ele é tipo uma enciclopédia, sabe? Ele sabe de muita coisa. E principalmente uma coisa que você tem que eu acho muito bonito, que é essa humildade que você tem, Rodrigo. Obrigado. Porque eu tenho certeza absoluta que você sabe de tanta coisa complexa, sabe? Assim, que outras pessoas não sabem, mas você não usa isso pra se aparecer. Obrigado. Né? Porque tem gente aí que você dá um bom dia, ai, você sabia que os astros que estão alinhados, não sei na onde, na física quântica do caramba 4, que eu não posso falar palavrão, é desse jeito e é horrível, sabe? Porque daí a pessoa, ela quer passar, assim, uma intelectualidade, assim, pra você, soberba. Sei. E você não tem essa soberba. Você sabe de uma coisa? Quando eu encontro alguns amigos antigos de colégio, a primeira coisa que eles perguntam, né? Não te roube, querido. Primeiras coisas que eles perguntam quando me vê, ô Rodrigo, fez faculdade do quê? Estudou pra quê? E eu falo, eu não fiz faculdade, cara. Mas por quê? Não, porque eu decidi seguir outro caminho. É fato que diploma não estata ninguém, né? Não difere ninguém. Diploma não forma moral, Só né? que eu, particularmente, escolhi seguir outro caminho, né? Ficar no sítio, que sempre foi minha paixão, fazer meu artesanato, né? Tive a oportunidade, sim, de fazer uma faculdade federal, mas... Bom, qualquer faculdade que você fizesse, tinha certeza mas... que ia ser medalhista. Ô, louco. Obrigado, mas eu decidi seguir outros planos. Entendi. Agora uma coisa, Rodrigo, a gente mora numa cidade interiorana, né, aonde a gente tem aí uma população bem difícil de lidar em muitos aspectos, né? Qual você acha que é o aspecto mais difícil de lidar aqui em Serra Negra, socialmente falando? Socialmente? Como é que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo, é mais fácil, eu gosto de dar exemplos. Que nem eu fui ontem no show da praça, do Festival do Inverno. Nossa, eu fui também, não tinha condição. Só que não sei se você reparou, só tinha turista. A gente não via ninguém. A maioria, isso é verdade. Daqui da cidade assistindo. E daí que tá, o pessoal daqui, se fosse um show pago, com um artista qualquer, com certeza o pessoal da cidade ia em peso. Mas como era um show aberto ao público, o pessoal preferiu não ir. Entendi. Então é que não me vem a palavra, mas o pessoal aqui da nossa cidade eles não dão muito valor? Não dão valor, é essa palavra. Entendi. Sabe, foi um show excelente, muito bom, eu adorei. O pessoal não dá valor. Tem muitos cursos gratuitos que a prefeitura fornece, o Senar do Sindicato Rural fornece. Eu sempre que posso estou fazendo algum que eu gosto, mas tem lá 9 alunos, 8 alunos. O pessoal não tem esse interesse. Não dá valor às coisas boas. Eu não sei se é a vida corrida, né, que a gente tá tendo, né? É difícil procurar entender o porquê disso, né? Entendi. Mas você acha, assim, que essa falta de interesse das pessoas seria de não querer
avançar mesmo na vida, de serem pessoas estagnadas? Por isso que não busca mais conhecimento, Seria- esse tipo de coisa? Acho que as pessoas Você estão acha que Serra acomodadas. Negra tem uma sociedade estagnada? Tem. As pessoas estão acomodadas, né? Uhum. Na zona de conforto, essa palavra. Entendi. Dificilmente alguém tenta sair da zona de conforto, né? Para isso é buscar verdade. algo a mais. Né? Isso- Nós mesmos, eu mesmo. Uhum. Tem muitas coisas que eu prefiro ficar no meu conforto, né, do que sair conquistar. Do que ter essa dor de cabeça. Porque é uma dor de cabeça, né? A conquista é Sim, uma dor de cabeça. Mas é preciso. É preciso Exatamente. romper essa barreira e ir além, né? A gente não pode ficar só na zona de conforto. Você acha que Serra Negra tem uma sociedade preconceituosa? Ah, tem. Principalmente o pessoal de mais idade. Pessoal mais de mente fechada, né? Uhum. E em todos os aspectos, né? Não, em todos. aspectos. Em Não dá todos. nem pra Assim, mencionar preconceito aqui, né? eu falo de todos os aspectos. Não dá Como nem pra você se mencionar. veste. Com certeza. Aqui tem uma pergunta muito legal, assim, né? Entre aspas. Você é gente de quem? Né? Tipo, o sobrenome Assim, vai ditar se vai ser tratado bem ou se você não vai, com certeza. né? Com certeza. Você, Dalila, é gente de quem? Eu falo, eu sou gente da Dalila. Eu não tenho parente aqui. Ah, então você não é daqui? Sua família não é daqui? Não, minha família não é daqui. E o pior é que, se você parar para analisar, tem muita gente que é de fora, que mora aqui em Serra Negra há muitos anos, né? Que veio de São Paulo, que veio de Campinas, né? Que veio até do Rio de Janeiro para morar para cá. Eu sei porque eu trabalho em loja, então, né? Muita gente vai lá na loja, conta assim muitas coisas. Mas uma coisa que eu percebo bastante aqui em Serra Negra é a gente vai ditar uma regra. Gente de quem você é, dependendo do seu sobrenome, a gente vai saber como te tratar. Isso é um problema que a gente tem, infelizmente. É uma coisa assim que eu olho e falo, gente, mas como assim? Por quê? Né? Não sei. Não sei como que essa história ganha tanta força assim na vida das pessoas, onde o sobrenome ele tem muito nome. Mas essa é a realidade do interior, né? Uhum. Fazer o quê? Porque geralmente são famílias tradicionais, né, do interior, ou que têm propriedades, né? Que tem hotéis, então fica aquele rótulo, né? Fica aquele rótulo. Agora, Rodrigo, para terminar, que a gente não pode estender muito também, mas a gente pode fazer uma segunda que eu vou amar. Amei conversar com você. Eu quero que você deixe um conselho legal para alguém que olhar essa entrevista. Conselho legal? Eu vou dar o meu conselho, então. Conselho particular, meu. Na vida a gente tem que ter algumas prioridades, né? E a minha, pessoal, e o pessoal que está assistindo também, seguir, é o seguinte, pai e mãe em primeiro lugar. Você tendo amor por essas duas pessoas, você já tem toda a base, né? Que se estende à família, né? À educação, né? E o segundo amor que você tem que ter é em algum ofício, né? Algum ofício, alguma profissão. Porque sem profissão, ou sem alguma técnica, né? Você não tem nada, né? Você não se desenvolve. Você não desenvolve, né? Pelo menos algum estudo, né? Dominar algum assunto, né? Eu acho que isso, buscar conhecimento. Entendi. Acho que é fundamental, essas duas coisas. Maravilha. Rodrigo, amei conversar com você. Vamos marcar uma segunda vez para a gente falar sobre coisas específicas. Opa, com certeza. Que eu acho que tá surgindo muito assunto aí e eu gostaria muito de conversar isso com você mais para frente. Opa, belezinha? Eu gostaria de agradecer também esse projeto seu aí. Vim até aqui no sítio. Ai, adorei. Conversar comigo. Gente, aqui é maravilhoso. Amei ter essa conexão com você hoje, nesse local que é incrível, que tem uma energia deliciosa. Para onde você olha, você vê vida aqui, sabe? Você não olha para lugar nenhum desse espaço e fala assim, nossa, que energia estranha, que energia... Não. Para onde você olha aqui, tem vida e prosperidade, Rodrigo. Você mora num lugar abençoado, você é uma pessoa abençoada. Obrigado. E amei mesmo essa entrevista com você, viu? Também muito agradeço obrigado. muito. Deus muito abençoe. Obrigado. Amém.
E até a próxima, se Até a Deus próxima. quiser. É isso, pessoal. Conversei com Rodrigo Salzani e agora tenho um rabo de cachorro aqui. Até mais, pessoal. Olha só a cara dele. Ah!